Oi, gente, tudo bem com vocês? Que coisa boa, estamos juntos. Eu sou a professora Patrícia Dreyer e recebi esse honroso convite da gente estudar junto Direito Civil para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Concurso já com edital, com data, tudo direitinho, pronto para acontecer. A gente tem visto concursos acontecerem com segurança. Então, a gente também vai fazer essa prova e vai fazer essa prova super bem preparado. Eu estava aqui agora, antes mesmo da gente começar essa aula, já conferi o edital com você. Olha comigo na tela para você ver. Olha só, se você verificar, nós temos aqui, a gente vai começar por Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por quê? Aqui você vê, se você apontar a câmera aqui, a gente vai ver o QR Code que acessa o conteúdo, porque você deve ter visto isso, né? Você deve ter visto lá no edital que tem assim, o edital que fala do concurso, o edital que fala do cronograma, aí tem o edital que fala dos laudos, aí tem o edital, a parte, né, do edital, o anexo do edital, melhor dizendo, que fala do conteúdo programático que a gente vai estudar. Então, olhando de novo na tela, você vê que a gente vai ter 5 questões de direito civil, ok, excelente, e que o nosso primeiro tema é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E só para ficar bem divertido, o nosso maravilhoso examinador fez a gentileza de cobrar tudo. Olha aqui, pessoas. Aí ele pergunta de pessoa natural, direitos da personalidade, bens, bem de família, fato jurídico, negócio jurídico, defeitos dos negócios jurídicos, atos jurídicos lícitos e ilícitos, prescrição e decadência e prova. O que é isso? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui é parte geral. A parte geral está dos artigos. Primeiro, considerando o tema da prova, a 232 do Código Civil. Aí depois a gente vai ter direito das obrigações, depois contratos em geral, várias espécies de contrato, responsabilidade civil em geral subjetiva e objetiva, direito das coisas e direitos reais, direito das famílias, que mais que a gente vai ter aqui? Direito das sucessões. Ou seja, minha gente, todo código. O que o nosso examinador quer com isso, né? A gente sabe que vai ser o UFG. O que o nosso examinador quer com isso? Ele quer deixá-lo bem à vontade para cobrar qualquer coisa de direito civil. Para não dizer assim, ah, não, esse tema aí não cai na prova, não deveria ter caído, porque não estava no edital. Não, ele só está dizendo para você é o seguinte, pode cair qualquer coisa de direito civil. Mas eu vou te dar uma dica daqui a pouco. Além disso, leis extravagantes. Que leis extravagantes? Registros públicos, alienação fiduciária, locações, as súmulas que nós vamos vendo ao longo do caminho e parcelamento do solo urbano. Então, deixa eu até colocar isso aqui de outra cor, porque essa aqui é a parte, então, de legislação extravagante, né? A Lei 6.015, que é gigante. Na verdade, por que ele coloca aqui? Porque logo quando eu estudar com você direito da pessoa, eu vou te mostrar morte real, morte presumida, eu vou falar 2 segundos lá da Lei 6.015. Eu vou te mostrar a diferença entre averbação e registro, eu vou te falar da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Aí a gente vai ter alienação fiduciária do decreto 911 de 69. Que decreto é esse? É aquele quando você faz, por exemplo, financiamento de veículo. Aí você faz financiamento de veículo, se você não pagar 3 parcelas desse financiamento, o banco pode proceder à busca e apreensão do veículo. E aí quando eu digo para você que o banco pode proceder à busca e apreensão do veículo, eu estou dizendo para você, então, de contrato. Eu estou falando de adimplemento, eu estou falando de inadimplemento. Continua comigo aqui na tela. Depois a gente vai ter locação, Lei 8245 de 91. Depois a gente vai ter as súmulas a gente vai estudar ao longo do caminho. E ainda o parcelamento do solo urbano quando a gente estudar direitos reais. De modo que a gente tem que tornar o nosso estudo eficiente. Porque se eu fizer aqui para você 150 vídeos, maravilhoso. Só que seu conteúdo não é só direito civil. Então, não há razoabilidade em fazer um conteúdo para você que talvez não haja a possibilidade de assisti-lo todo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser profético, a gente tem que ser certeiro. E com base na experiência, o que é super
super importante a gente saber, especialmente em se tratando de concurso para tribunal. Por primeiro, LINDB, e a gente conhece os artigos mais cobrados da LINDB, eu e você conhecemos, e depois, parte geral do Código Civil. Gente, aqui precisam estar concentrados os nossos melhores estudos. Por quê? Porque é o começo, e aí o começo já deixa a gente mais confortável para a gente avançar, então esse é um ponto bom. E segundo, porque a gente precisa saber que a parte geral é a mais cobrada. E se a parte geral é a mais cobrada, se você sabe bem parte geral, porque ela é a mais cobrada e porque ela é a introdução, você consegue responder questão de obrigação, você consegue responder questão de responsabilidade civil. Se combinar os conteúdos, você também vai conseguir responder. Tá bom? Então, só para te passar que era esse o nosso conteúdo, mas nós vamos começar por aqui. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto-Lei 4657 de 1942. Vou anotar aqui para você. Olha só, deixa eu colocar aqui. Decreto-Lei 4657 de 1942. Só para a gente contextualizar um ponto aqui. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela nem tinha esse nome. Ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. O nome era péssimo. E por que o nome era péssimo? Porque o primeiro Código Civil que nós tivemos foi o Código Civil de 1916. Antes disso, eram normas da coroa portuguesa. Aí o que acontece? A gente tinha as normas portuguesas, aí veio para o Brasil, primeiro Código Civil finalmente editado, Código Civil de 1916. Beleza. O código é de 16. Em 1942, 30 anos depois praticamente, vem um decreto. É um decreto que fala sobre normas, fala sobre o começo da vigência, fala sobre a lacuna da lei, fala sobre o direito adquirido, fala sobre o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, fala sobre o contrato internacional e a teoria da territorialidade mitigada. E aí a gente tinha que dar um nome para essa bendita dessa lei, ou esse decreto-lei, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942. E agora, gente, faz o quê? Chama de Lei de Introdução ao Código Civil. Afinal de contas, o direito civil é o direito mais extenso que a gente tem, é o direito do dia a dia, é o direito do cotidiano, chama de Lei de Introdução ao Código Civil. Horrível, né? Porque nunca introduziu, veio depois. Aí o que acontece? Depois disso, beleza, tá, fica aí, Código Civil e LIC. No meu tempo de faculdade, eu formei em 1999, gente, imagina. No meu tempo de faculdade, chamava LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Aí o que aconteceu? O Código Civil de 16 foi revogado, entrou em vigor o Código Civil de 2002, que entrou em vigor um ano depois, em janeiro de 2003. Aí, bom, e agora, como é que a gente chama? LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, uma norma de 42, está introduzindo um código de 2002, cuja vigência começou em 2003, tá meio esquisito, né? Porque era, então, 60 anos de distância entre a Lei de Introdução e o próprio Código Civil, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Em 2010, então, falou, não, gente, vamos mudar o nome da lei, porque, na verdade, ela nunca introduziu o Código Civil algum, vamos chamá-la, então, de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza. E aí, a gente já podia fazer isso também, porque a gente tem uma lei complementar, vou anotar aqui para você, Lei Complementar 95, de 1998, Lei Complementar 95, de 1998, e essa lei nos ajuda muito a entender essa história de vigência da lei, contagem de prazo, vacácio legis, lei que tem vacácio, lei que precisa ter vacácio, lei que não precisa. E aí a gente foi entendendo que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é muito importante, inclusive para as nossas provas de concurso. E agora, em 2018, ela também sofreu uma alteração, um acréscimo de artigos, na verdade, não mudou nada para trás, mas sofreu um acréscimo de artigos aí, de 10 artigos, salvo melhor juízo. Então, preste atenção. Basicamente, dos 20 primeiros artigos, nós vamos ter 5 dispositivos muito cobrados. O artigo 1º, o artigo 2º, especialmente no parágrafo 2º e parágrafo 3º, os artigos 4º e 5º, que falam aqui da integração e da interpretação das normas, e depois a gente tem visto com mais
cobrança também, o artigo 7º que fala do Estatuto Pessoal. E aí, isso a gente já tinha, tudo bem? Aí, o que a gente teve? A introdução de mais 10 artigos lá para o final, né? E o 21 e o 23 têm sido muito cobrados também nas provas de concurso, tá bom? Então, a gente vai dar mais ênfase a esses dispositivos, lembrando que é uma lei pequenininha, tem 30 artigos, você lê em menos de 30 minutos, com toda certeza. Toda ela. Senta, pega do artigo primeiro e vai lendo. Deixa eu aproveitar e te dar uma dica. Eu sei que você tem muita lei para estudar. Eu sei que você já estudou muita lei no período da faculdade. Mas tem gente que ainda lê assim. Artigo 1º. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, quando a norma... Gente, não. Lê o texto. O número do artigo, o número do parágrafo, o número do inciso, não nos interessa quando a gente quer apreender o conteúdo. O que vai cair na sua prova é o conteúdo. Então, às vezes tem gente que faz assim. Um outro exemplo, tá? Lá no artigo 260 do Código Civil, diz que quando o devedor quer se desobrigar de uma obrigação indivisível, ele vai pagar 1 a todos conjuntamente, ou 2 a um dando caução de ratificação em nome dos outros. Não precisa disso. Pode esquecer esse 1, pode esquecer esse 2 e lê o texto inteiro. Facilita. Faz a experiência e depois fala comigo. Fala comigo onde, professora? Vem cá, deixa eu anotar para você aqui. Então, olha só, aqui ó, eu coloquei para você e o meu nome é sem acento mesmo, tá? Patrícia Dreyer. Você vai me achar lá no Instagram, nesse perfil, e aí quando você me achar no Instagram, fica ligado que manda direct que eu vou responder você lá, tá bom? Às vezes eu faço uns áudios rápidos e tal, mas dá certo. Vamos juntos? Então vamos começar a nossa jornada. Eu desejo que ela seja maravilhosa, espetacular e vamos logo para o artigo 1º do Código, ou melhor, desculpe, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então vamos juntos aqui. Primeira coisa, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é uma norma sobre normas. Porque a lei é a principal fonte do direito, mas não é a única fonte do direito, tudo bem? Ela é a principal. A gente sabe que ao lado dela nós vamos ter, por exemplo, a analogia, nós vamos ter os princípios gerais, nós vamos ter os costumes como normas de integração, nós vamos ter a equidade como forma de aplicação, nós vamos ter a jurisprudência, para nos dar um norte aqui e a gente tentar então organizar, de maneira que a gente veja quais são os entendimentos que já foram adotados pelos tribunais superiores. Então, o que eu quero dizer para você é que a LINDB é uma norma, um decreto-lei que fala como que as normas vão entrar em vigor. E aí ela começa dizendo o seguinte aqui rapidinho. Então, a LINDB, ela define quando se inicia a vigência de uma lei, ela resolve conflitos, por exemplo, quando parece que as leis elas são antagônicas, ela vai resolver o que a gente chama de antinomia. Depois, a gente tem também a possibilidade de resolver problemas de interpretação das normas. Porque a lei, sendo a principal fonte do direito, ela é o quê? Produzida pelo Poder Legislativo, mas passa por um processo que é previsto na Constituição. Então, a gente vai ter dois momentos, o momento no Legislativo e o momento no Executivo, porque a norma precisa ser sancionada pelo Presidente da República, no caso das leis federais, ou pelo governador, no caso das leis estaduais, ou pelo prefeito, no caso das leis municipais. Depois de sancionada, ela vai ser promulgada e publicada no Diário Oficial. Então, nós vamos levar à existência aquela lei para o conhecimento
do público em geral. Então, antes mesmo de eu avançar aqui para as características da lei, eu vou deixá-las aqui com você, eu quero só aproveitar esse espacinho aqui para te mostrar o seguinte: nós vamos ter duas etapas. Etapa 1, pensando numa lei federal, essa etapa 1 acontece no legislativo. E a etapa 2 acontece no executivo. Executivo federal, presidente da República. Executivo estadual, governador. Executivo municipal, prefeito. Aí o que acontece? No legislativo, nós vamos ter 3 passos. Então, o primeiro passo é a iniciativa. Lembrando que a iniciativa pode ser o quê? Pode ser uma iniciativa popular, pode ser uma iniciativa da mesa do Senado, pode ser a iniciativa de um grupo de senadores, pode ser a iniciativa da Câmara, ou seja, pode ser a iniciativa de um deputado federal, pensando aqui, né, em nível nacional. Depois dessa iniciativa faz-se o projeto de lei. Tá, aí esse projeto de lei vai ser deliberado na casa. Então, vou colocar aqui para você que haverá a deliberação. Na verdade, eu não vou colocar nem deliberação aqui, não. Aqui eu vou colocar para você que haverá a discussão. Porque vocês já devem ter visto, né? Primeiro se discute sobre cada texto, aí gosta do texto, não gosta, sugere uma alteração, não, isso não presta, não vai dar certo, é inconstitucional, não. Isso tudo ainda aqui no legislativo. Aí continua aqui. Depois da discussão, o que a gente vai ter? Aí sim, a gente vai ter a deliberação. Deliberação no sentido de que o projeto de lei, ele pode ser aprovado ou o projeto de lei, ele pode ser rejeitado. Aqui ele pode ser aprovado ou ele pode ser rejeitado. Falando de aprovação, vamos lembrar aqui rapidamente que o quórum de aprovação de uma lei ordinária é maioria simples ou relativa e que o quórum de aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta. A maioria simples leva em conta os presentes à sessão. A maioria absoluta leva em conta os membros daquela casa legislativa. Vou pensar no caminho bom. O que aconteceu com o nosso projeto de lei? Ele foi aprovado. Então, olhando na tela, se o nosso projeto foi aprovado e é agora uma lei, então vai para o executivo. E aí o executivo também vai obedecer 3 passos. O primeiro passo é fazer a análise constitucional e a análise de conveniência e oportunidade. Então, a gente vai ter uma primeira análise que vai ser para sanção ou veto daquele caso concreto, ou daquele texto legislativo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo assim, ó, o texto está aprovado, já passou, por exemplo, por Câmara e Senado e tal, e eu estou falando do processo legislativo em aspectos bem amplos, tá? Não estou falando do processo legislativo com tanto detalhe assim, que a ideia aqui é que a lei exista, tenha validade e eficácia. Então, o que vai acontecer? Esse projeto de lei, ou essa lei agora aprovada, ela vai ser sancionada pelo chefe do executivo. Maravilha! Quando o chefe do executivo sanciona, ele diz, ok, valendo, vamos colocar essa lei no nosso ordenamento jurídico. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter logo na sequência a promulgação. O que vem a ser a promulgação? Ele ordena que publica, e depois que ele ordena que publica, então haverá a publicação. Só a título de notinha de rodapé, por que ele não vetou? Bom, ele faz, como eu falei para você, o controle prévio da constitucionalidade. O que eu quero dizer com controle prévio da constitucionalidade? Eu estou dizendo o seguinte, pode ser que essa norma, mesmo aprovada lá no legislativo, ela seja inconstitucional. E pode ser que essa norma, mesmo aprovada no legislativo e mesmo constitucional, não seja interessante para esse momento do país. Então, o chefe do executivo deve fazer 2 análises. A análise jurídica e a análise de uma conveniência, de uma oportunidade. Tudo bem? Então, se não
for sancionada é porque vai ser vetada. Mas o que a gente quer? Que ela seja sancionada. Olhando comigo na tela, então ela vai ser sancionada, o chefe do executivo promulga, ou seja, ordena que se publique, e na sequência acontece a publicação. Leis de menor, como eu posso dizer, relevância jurídica. Como assim lei de menor relevância jurídica, Patrícia? Toda lei é igualmente relevante. Ah, mas não é mesmo? Não é mesmo? Sabe por quê? O Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Eleitoral, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, tem uma relevância diferente no cotidiano da vida. É diferente de você falar, não, foi aprovada uma lei que muda o nome do cargo do servidor do Tribunal Regional Federal. Isso não impacta a sociedade como um todo. O Código Civil, o Código Penal, a Lei Maria da Penha, a Lei Antidrogas, isso sim impacta a sociedade como um todo. Então, lei de menor relevância pode entrar em vigor na data da sua publicação. Quem diz isso é a Lei Complementar 95, que eu falei para você. Agora, lei de mais impacto, lei de mudança estrutural, precisa de um tempo para que a gente tome conhecimento do texto, estude sobre o texto, debata sobre o texto e depois disso a gente vai começar a aplicar aquele texto da lei. Daí a necessidade de se ter uma vacatio legis, que é o que a gente vai conversar na sequência. Mas antes de falar da vacatio legis, vem aqui comigo. Olha nas características da lei. As características são, primeiro, generalidade, ou seja, a lei é geral, a lei é para todos, a lei é dirigida a todas as pessoas. Segunda característica, imperatividade, ela impõe um dever de fazer ou de não fazer. Então, o Código Civil, por exemplo, diz, você tem que pagar suas dívidas em dia. Ah, professor, e se eu não pagar as minhas dívidas em dia? Diz lá o artigo 389. Não cumprida a obrigação pelo devedor, o devedor responde por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado. Agora, tem lá o Código Penal, matar alguém, pena 6 a 12 anos de reclusão. O que ela está dizendo nas entrelinhas? Não matar. Porque se matar, vai ter essa pena aqui. Então, a lei, ela impõe um dever de fazer ou de se abster. Outro ponto. A lei, ela traz autorizamento, ou seja, ela impõe eventuais consequências do descumprimento, como eu acabei de falar para você, né? As penas do inadimplemento, o tipo de pena que a gente pode sofrer se cometer um crime, enfim, né? Depois, qual é a regra? Eu não estou dizendo que a lei, ela é eterna, mas olha comigo aqui. A lei, ela tem a característica da permanência. Ela não é revogada pelo simples desuso. A lei é revogada em 3 circunstâncias. Já vou colocar aqui para você. A lei é revogada quando nova lei entra em vigor e regula inteiramente a matéria, ou quando, deixa eu anotar isso aqui com mais detalhe para você, quando nova lei regula inteiramente a matéria, ou quando essa nova lei é incompatível com a lei anterior, quando a nova lei é incompatível com a lei anterior, ou essa revogação vai se dar quando a nova lei expressamente declara a revogação da lei anterior. Quando a nova lei expressamente declara a renovação da lei anterior. Não sendo essas hipóteses, pelo simples desuso, a lei não será revogada. Outro ponto importante, está aqui para você na tela, ela emana de uma autoridade competente. Quem que é essa autoridade competente? No caso de uma lei nacional ou federal, ela tem, então, voz e vez, porque surgiu a partir do legislativo e depois ela passa pelo executivo, tudo bem? Assim a gente começa o nosso texto. E o nosso texto vai dizer, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país depois de 45 dias
de oficialmente publicada. Mas presta atenção, toda vez que você ler comigo que tem um salvo de exposição em contrário, se você quiser, faz assim, destaca diferente. Você destaca, um exemplo aqui que eu acabei por usar, né? Você destaca em verde o que é a regra e em vermelho, laranja, uma cor assim bem escandalosa, você destaca a exceção. Exatamente para você ter a possibilidade de falar assim, olha, se tem um salvo de exposição em contrário aqui, é porque eu vou ler a regra e eu já sei que tem uma exceção. Então, está dizendo aqui, salvo disposição em contrário, qual é a regra? A lei começa a vigorar em todo o país depois de 45 dias de oficialmente publicada. Significa dizer que esse é o prazo legal de vacatio legis. Qual seria a disposição em contrário? O legislador coloca, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esta lei entra em vigor 3 meses depois de oficialmente publicada. Esta lei entra em vigor 6 meses depois de oficialmente publicada. Esta lei entra em vigor 1 ano, Código Civil, Código de Processo, 1 ano depois de oficialmente publicada. E se essa lei for adotada nos estados estrangeiros, olha comigo na tela também, aí é uma outra disposição. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Como é que funciona essa contagem de prazo, Patrícia? A contagem de prazo funciona conforme, olha aqui embaixo na tela com você, o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. A contagem de prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Como é que conta prazo, então? Conta assim, inclui o dia da publicação, conta seguido, conta corrido, não é prazo processual, conta corrido, inclui o dia de encerramento. O primeiro dia subsequente é o primeiro dia de vigência da lei. Simples assim, tá? E se falar, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, então significa dizer que ela foi publicada hoje, a vigência dela começa hoje. Só que como a pessoa pode ler isso no diário, a publicação pode se dar até o final do dia, então amanhã é o primeiro dia de eficácia da lei. Então a gente incluiu o dia de publicação, primeiro dia subsequente é o primeiro dia de eficácia da lei. Eu até coloquei uma linha do tempo aqui para você, pensando aí nas constituições brasileiras, mas pensando nas constituições brasileiras, lembrando que ainda estamos aqui na 7ª Constituição, estamos na 7ª Constituição, e que significa o seguinte, vamos fazer um exemplinho aqui, ó, vamos imaginar que a publicação da norma se deu no dia, vamos colocar uma data aqui, 25 de outubro. E que colocou assim, esta lei entra em vigor 10 dias depois de oficialmente publicada. Então, a gente vai contar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, que outubro é de 31, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1º de novembro, 2 de novembro. Professora, mas 2 de novembro é feriado. Isso não quer dizer nada. Então, vamos juntos aqui. Então, a gente contou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclui o dia de publicação e inclui o dia final. O primeiro dia subsequente, não quero saber
se é dia útil ou não. Eu só sei que é o primeiro dia. E se é o primeiro dia, então, primeiro dia depois do término da contagem, é o primeiro dia que você pode colocar aqui numa prova, que é o primeiro dia de vigência, é o primeiro dia da eficácia. Professora, e se fosse um prazo em meses? Prazo em meses, a mesma coisa. Prazo em meses é assim, 25 de outubro, falou que entra em vigor 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, 25 de outubro, 25 de novembro, 25 de dezembro, 25 de janeiro. Dia 26 é o primeiro dia de vigência, é o primeiro dia de eficácia. Super fácil, super tranquilo. A gente vai dar uma pausa e continua já.